Racismo e injúria racial são crimes que têm leis e penas específicas. Você sabe a diferença entre os dois? O Repórter Brasil explica. A injúria racial acontece, por exemplo, quando um negro é chamado de macaco ou um judeu é ofendido. Trata-se de uma lesão à honra de uma pessoa. Esse delito permite fiança e prescreve em 8 anos. Já o crime de racismo se materializa quando uma pessoa é impedida, por motivos raciais, de exercer um direito, como frequentar um clube ou obter um emprego. Como é um crime mais grave, o racismo é inafiançável e imprescritível. Eu converso com Mário Lisboa Teodoro, ele é professor de Políticas Públicas e Questão Racial da Universidade de Brasília e também ex-secretário da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada pela presença, boa noite. Catiúcia. Por que isso é um assunto, racismo, é um assunto tão recorrente nos campos de futebol? O jogador começou falando que dói, e dói muito mesmo, né? A questão racial é uma questão mal resolvida ainda no Brasil. O Brasil, que tem todo um passado de escravidão, foi o último país a acabar com a escravidão, ainda convive e muito com a questão racial. O que me parece que está acontecendo agora é que há, de um lado, uma ascensão social das classes mais pobres e, portanto, uma ascensão social de algumas camadas negras, e isso tem feito uma reação pela disputa de espaços, pela disputa de lugares sociais, por parte de outras pessoas, além do fato de termos um grande modismo, aí, uma imitação de algumas coisas muito ruins que vem da Europa também, que também está vivendo uma fase de recrudescimento do racismo muito forte, né? Dentro dessa análise, o senhor acha que esse tipo de problema vai voltar a se repetir? Ah, sim, sem dúvida. Infelizmente vai, e a tendência me parece que é cada vez mais, porque com essa surgimento de quase uma classe média negra a partir da melhoria da renda, né? A partir de algumas medidas do governo, como a questão das cotas, os disputas de espaço, isso normalmente vai trazer algumas outras questões e a sociedade tem que estar preparada para isso. E o que a gente pode fazer? Eu sei que ela ainda vai se repetir, mas é preciso tomar alguma atitude para que isso vá diminuindo, pelo menos que aos poucos, não imediatamente. O que é possível fazer? O racismo se combate com ações afirmativas, né? Não são políticas sociais clássicas, mas são políticas específicas de valorização da questão do negro, valorização da figura do negro e de combate a essa visão negativa, que não tem nenhuma base, essa visão negativa de diferenças de raças, etc. Isso tem que ser colocado e combatido com políticas de ação afirmativa e políticas de combate ao racismo. O senhor está engajado numa campanha, inclusive, tem um site para colaborar. Explica um pouquinho melhor para a gente. Sim, uma campanha para resgatar a ideia do Fundo Nacional de Combate ao Racismo. Fundo Nacional que foi retirado na época do Estatuto da Igualdade Racial, foi retirado esse fundo e agora nós temos todo um conjunto de ações que tem que ser feitas, mas que não tem recursos para isso. Então, nós estamos começando uma campanha de um projeto de iniciativa popular, com coleta de assinaturas de 1.400.000 assinaturas, para que nós possamos levar ao Congresso Nacional esse projeto para resgatar recursos para combate ao racismo no Brasil como um todo. Quem quiser colaborar, a gente coloca o endereço mais uma vez, fncombateaoracismo.org.br, para deixar a assinatura lá e colaborar com o projeto. Sim. Vamos falar um pouquinho da punição, né? A própria torcedora que aparece chamando o goleiro de macaco, ela foi demitida. Isso deve ser feito de forma exemplar, inclusive como uma forma de evitar essa repetição. Seria isso? Acho que sim. Acho que tem a coisa da punição, mas também a punição ao clube, né? Ou pelo menos uma sanção ao clube, de forma que a gente tenha a certeza, os torcedores tenham a certeza de que o clube para o qual torce não compartilha com esse tipo de coisa. É muito importante isso, para que a gente não tenha no futebol a repetição de outras coisas que acontecem no dia a dia do Brasil, que também tem que ser combatidas. Vamos comentar um outro caso que a gente mostrou na reportagem, o caso daquela adolescente, um casal de adolescentes, que postaram uma foto no Facebook e aí foi vítima de 1.000 comentários, mais ou menos, e a maioria dos comentários eram comentários racistas. Um outro lugar onde isso tem se propagado bastante nas redes sociais. As redes sociais, elas têm essa coisa de a pessoa faz o comentário e ao mesmo tempo tem uma certa invisibilidade, que na verdade não é invisibilidade nenhuma, mas que abre essa possibilidade de se fazer comentários muito, muito jocosos, né? E com a questão racial é muito, muito evidente isso. Mais uma vez, essa nossa tese de que o racismo está se recrudescendo e que tem que ser combatido, ele mais uma vez aparece em público. Me parece que nesse caso também nós temos aí a ausência de políticas
de valorização, políticas afirmativas que vão mudar essa ideia, mudar essa perspectiva para que a gente não tenha mais isso, que aconteça mais isso. Recado rápido, quem for vítima de racismo tem que denunciar, procurar uma delegacia, não é isso? Sim, ou a ouvidoria da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial também. Não tem um número não aqui, tem, desculpa. mas a gente vai colocar depois para vocês daqui a pouquinho no site. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Mário Lisboa Teodoro, que é professor da Universidade de Brasília em Políticas Públicas e Questão Racial. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado, Catiúcia.